Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar sobre esclerose sistêmica. É uma doença muito desafiadora dentro da reumatologia. Acho que das várias doenças autoimunes que nós tratamos, é uma das mais angustiantes, porque a limitação do tratamento é muito grande. Embora nós tenhamos diversas drogas para fazer, a resposta terapêutica dos pacientes nem sempre é de acordo com o que nós esperamos. E é importantíssimo o reconhecimento precoce dessa doença por clínicos, para que estes pacientes sejam encaminhados para serviços terciários, para a mão dos especialistas e que sejam rapidamente manejados. A esclerose sistêmica, então, é uma doença autoimune crônica e acredita-se numa incidência de 20 casos por milhão de habitantes por ano. Uma prevalência que chega a 250 casos por milhão de habitantes, e isso segundo estudos populacionais nos Estados Unidos, Austrália e Espanha. Ela é uma doença multissistêmica com múltiplas manifestações, tem um caráter heterogêneo, pode ser desde uma doença leve, um acometimento leve, até formas difusas da doença com vários órgãos acometidos. Poderá então ser acometida a pele, pulmão, coração, rins, o trato gastrointestinal, tecido músculo-esquelético, etc. A esclerose sistêmica, ela é uma doença de etiologia desconhecida. Ela tem uma elevada mortalidade e uma alta morbidade também. Ela é muito limitante e ela reduz muito a qualidade de vida dos pacientes com esclerose sistêmica. Esse nome da doença, escleros, vem desse radical sclerosderma, que significa o endurecimento da pele. Os danos que ela causa, principalmente, estão relacionados à microangiopatia vascular e obliteração, e isso é a maior causa da atividade renal na esclerose sistêmica. Além disso, a doença isquêmica por uma disfunção neuronal e por fibrose, é principalmente o que acontece na desmotilidade do trato gastrointestinal, e também um depósito difuso de colágeno, causando então principalmente a fibrose pulmonar. A esclerose sistêmica, ela tem a sua fisiopatogenia pouco conhecida. É muito estudada, mas poucas coisas realmente certas. O que a gente sabe é que existe alterações tanto de imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. E o organismo passa a produzir alguns anticorpos que vão relacionar-se a essa doença e vão ser predisposição para que o indivíduo tenha o desenvolvimento da esclerose sistêmica. Existe ainda uma autoimunidade mediada por células. Além disso, existe um mecanismo de vasculopatia fibroproliferativa de pequenos vasos e das células endoteliais e disfunção de fibroblastos que vão gerar um acúmulo de colágeno e outros componentes da matriz tecidual, causando então um espessamento, seja da pele, seja desses tecidos, e a disfunção desses órgãos. Acredita-se muito na assinatura do interferon dentro dessa doença e talvez por isso algumas infecções virais como citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, Toxoplasma gondii sejam um dos vírus que possam ser trigger para o surgimento da esclerose sistêmica. Existe também alteração no sistema endocannabinoide, recentemente descoberto, e sabe-se que ele regula tanto o sistema imune quanto vascular
e também os fibroblastos. Além disso, existem algumas características que chamam a atenção para uma hereditariedade e principalmente a presença de padrões de HLA, A30, C04 e B35, talvez estejam relacionados aos indivíduos com esclerose sistêmica, especialmente na população brasileira. A esclerose sistêmica, ela tem como seu principal sintoma a esclerose cutânea, embora ela não seja a principal manifestação que surge logo no início da doença. Geralmente, a primeira coisa que o paciente vai ter é o fenômeno de Renault, que a gente vai conversar. Mas a esclerose cutânea é o que mais marca dentro dessa doença. E ela pode ser tanto do tipo limitada quanto difusa. E uma das coisas que vai guiar para o paciente ter um desses dois tipos, primeiro é o tipo de autoanticorpo que o indivíduo produz. Então, geralmente, na esclerose sistêmica limitada, esse paciente costuma ter a presença do anticentrômero e na esclerose sistêmica difusa, a presença do anti-SCL70. Nós teríamos, então, aqui uma demonstração do que é a esclerose sistêmica limitada. A gente vai ver esse endurecimento, esse espessamento cutâneo, principalmente nos braços, que vão das mãos até a altura dos cotovelos, na cabeça e também nos membros inferiores, que vão dos pés até a altura dos joelhos. No paciente com a esclerose sistêmica limitada, nós não vamos ver acometimento de tronco e abdômen. Essas porções são preservadas. Já no paciente com a doença difusa, a gente vê o acometimento de porções proximais de membros superiores e inferiores e também abdômen e tronco. Geralmente, essa forma difusa da esclerose sistêmica, ela tem pior prognóstico, ela tem rápida evolução e, além disso, nós devemos lembrar que ela vai pegar não apenas pele, mas também sistema gastrointestinal, rins, respiratório e causar doença intersticial pulmonar. Não que na limitada isso não possa acontecer, mas geralmente na limitada a gente vai ver um acometimento pulmonar ou de hipertensão pulmonar mais tardio. E na difusa, esse acometimento geralmente é rapidamente progressivo, pode ser rapidamente progressivo e acontecer em pouco tempo de doença. Para a gente tentar quantificar um pouco dos sintomas na esclerose sistêmica, um dos scores criados é o score de Rodnan. Nele eu consigo ver o quanto esse paciente está evoluindo, especialmente na pele, o quanto ele está fibrosando essa pele, o quanto essa doença está avançando, tá? Ele é muito utilizado nos trials clínicos, nem sempre é viável na prática diária, em todas as consultas, mas ele é importante numa avaliação inicial do paciente e ao final de alguns meses para você ver se o tratamento está sendo eficaz ou não. E você deve fazer uma prega na pele do paciente, tentando ver se ele faz essa prega cutânea e você usa os seus 2 dedos tentando fazer essa prega. Geralmente, o paciente com esclerose sistêmica, ele tende a ter a pele mais dura e rígida e a hora que você vai tentar fazer essa prega é como se não tivesse mais pele, não tivesse mais essa sobra do tecido celular subcutâneo para você fazer a prega. Você vai quantificar, então, de acordo com cada região, desde os dedos, mãos, antebraço, braço, tronco, rosto, abdômen, coxas, pernas e os pés, e você vai poder quantificar entre nenhum espessamento, um espessamento leve, moderado ou grave. E de acordo com isso, você vai somar o score total. Isso também é muito indicado em trials clínicos e é um importante meio de você avaliar objetivamente a pele do paciente. A presença dos anticorpos na esclerose sistêmica, ela é marcante.
Então, 90 a 95% dos pacientes, eles vão ter o fator antinúcleo positivo. E lembrar que, caso ele seja negativo, a gente deve pensar em doenças que causam síndromes escleroderma-like. Algumas neoplasias poderão cursar com síndrome escleroderma-like. Algumas exposições a alguns agentes químicos também poderão causar esta síndrome e o paciente deverá ser extensamente investigado, especialmente quando essa doença abre num paciente com mais idade, um paciente mais idoso. Geralmente a esclerose sistêmica ela é uma doença comum em mulheres mais jovens e não é esperado que isso comece apenas na fase mais idosa da vida de um paciente. Se isso acontecer, você vai investigar a questão sorológica e se o FAM vier negativo, você deve fazer rastreios para neoplasia, principalmente nesse paciente. Um anticorpo importante, relacionado muito na forma difusa, é o anti-SCL70, o antitopoisomerase. Ele está relacionado a maiores complicações pulmonares, a presença de úlceras digitais e também a evolução para a incapacidade das mãos. Outro anticorpo comum na esclerose sistêmica é o anticentrómero. Ele está mais relacionado à forma limitada, ele tem maior risco de evolução para fibrose pulmonar quando ele está presente e também hipertensão pulmonar. Lembrando, nessa forma limitada, a presença do anticentrómero, ele vai ser um prognóstico tardio para o surgimento da fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar. Enquanto que na forma difusa, a presença do anti-SCL70 vai ser marcante para um acometimento mais agudo, mais rápido. Os pacientes poderão ter também o anti-RNA polimerase 2 e ele geralmente vai estar relacionado a manifestação da crise renal esclerodérmica, além de processos neoplásicos. E o fenômeno de Renault? Dentre as manifestações cutâneas, o fenômeno de Renault é uma das primeiras manifestações da doença. Para todo paciente que chegar com a queixa dizendo que as suas extremidades estão alterando de cor, especialmente quando ele entra em contato com frio, você deve pensar que pode ser uma esclerose sistêmica de acometimento inicial. E esse paciente deverá, então, ser submetido a um exame de capilaroscopia, que a gente vai conversar, e também o exame sorológico do FAM. Geralmente, o fenômeno de Renault ele é, então, desencadeado na exposição ao frio e o paciente vai apresentar não necessariamente essas três fases, mas pelo menos uma delas, que é uma fase de isquemia, onde os dedos ficam esbranquiçados, seguido por uma fase mais arroxeada, que é a fase de cianose, e por fim uma fase de rubor, uma hiperemia reativa após a cianose, que é a fase de hiperemia. Esse fenômeno de Renault, ele pode doer, o paciente deve ser orientado que ele fique sempre aquecido, que ele use luvas, que ele use gorros, cachecol, meias, e você não deve orientar e deve instruir o paciente para que ele, quando isso acontecer, ele não coloque a mão numa água quente, não tente aproximar do fogo para tentar esquentar e reverter essa situação. Na realidade, isso é uma situação de risco que o paciente pode se expor e pode se machucar e facilitar a formação de úlceras por conta de uma atitude assim. Então, o paciente deve simplesmente tentar se aquecer por um todo, por completo, aquecer todo o corpo, usar luvas, mais de uma luva se for necessário, mais de uma meia, meias grossas, meias de lã, para que ele fique sempre muito quentinho. Outras atitudes que a gente pode tomar para evitar que o paciente que está desencadeando muito fenômeno de Renault, ele consiga controlar parte dessas crises, é muito interessante que a gente oriente o paciente a ter a instalação de água quente nas torneiras da cozinha, do banheiro, da lavanderia, para que
quando ele vai lavar uma louça, manusear lavar uma roupa, enfim, ele não entra em contato com a água fria. Então, tudo que a gente puder evitar de exposição ao frio no paciente com esclerose sistêmica, principalmente aqueles que têm esse fenômeno de Raynaud muito importante, é interessante que a gente faça. Vocês vão ver que o nosso formato de aula está um pouco diferente, porque como a esclerose sistêmica ela é uma gama muito grande de manifestações e tratamentos, a gente não vai fazer aquela aula manifestação clínica, diagnóstico, exames e tratamento. A gente vai seguir uma ordem um pouco mais embagunçada. Por quê? Porque são muitos detalhes e a gente vai falando de acordo com o que a gente vai expondo aqui nas manifestações. E como que eu vou, então, investigar esse paciente que chega no consultório com a queixa do fenômeno de Raynaud? Ora, eu vou olhar para esse paciente, eu vou constatar ou não no consultório a presença do fenômeno de Raynaud. Às vezes ele veio num dia muito quente, ele está aquecido e a mão dele está normal. Muitas vezes o paciente tem fotos, né, que nos ajuda também. E eu vou pensar em duas coisas, né? Esse fenômeno de Raynaud é um fenômeno de Raynaud primário ou secundário? Então, existem pacientes que fazem essas alterações de cores por simplesmente terem uma hiperreatividade dos vasos. Não necessariamente que eles sejam pacientes com alguma doença reumática autoimune. Nós devemos lembrar que o fenômeno de Raynaud ele não aparece só na esclerose sistêmica, ele pode aparecer na artrite reumatoide, ele pode aparecer nos pacientes com lúpus, pode haver uma sobreposição dos pacientes com síndrome de Sjögren. Então, o fenômeno de Raynaud, sempre que presente, ele vai precisar ser diferenciado. Será que eu estou perante um paciente com uma esclerose sistêmica inicial? Ou será que eu estou perante um fenômeno de Raynaud primário? Dos meios da gente diferenciar, além da investigação sorológica pela presença do FAN e outros anticorpos relacionados à esclerose sistêmica, é o exame da capilaroscopia. A capilaroscopia, ela é um exame que a gente faz ao redor da unha, você faz uma análise microscópica dos vasos sanguíneos da cutícula, tá? Então, o paciente ele não pode fazer a unha, não pode ter esmalte, não pode ter cortado sua cutícula há pelo menos uns 10, 15 dias, para que a estrutura esteja preservada. E aí a gente passa um óleo e põe esse dedo no microscópio. Basta uma lente de poucos aumentos para a gente conseguir ver esses vasinhos, tá? Aqui a gente vai ver uma microcirculação normal. Os vasos são fininhos, eles são todos regulares, né? A mesma quantidade distribuída em toda a cutícula. E aí ele começa com padrões incipientes, de microangiopatia incipiente, onde o vaso começa a ficar levemente dilatado, tem alguma deleção, alguma falta de vaso, né? Enfim, ele começa a ser um pouco mais importante tudo isso, e a gente começa a ver algumas dilatações já maiores. A gente já consegue ver que esse paciente pode ter algumas hemorragias também na cutícula dele, subunguiais, secundária também a doença. E por fim, uma fase bem avançada, né, um padrão que a gente chama scleroderma pattern, que é um padrão com arbustos, é como se esses vasos formassem verdadeiros arbustos pelas novas ramificações, uma espécie de uma ectasia do vaso, muita deleção. Então, em alguns locais a gente perde de ver aquele padrão homogêneo de vários vasos chegando na borda da cutícula, e então a gente vai ver que um paciente assim, a gente já entende que isso tem uma correspondência com a atividade de doença nos órgãos internos. Isso já foi provado em teses
em estudos, e a gente consegue saber e consegue enxergar, vendo a cutícula do paciente, como está internamente a parte do corpo dele. Quando eu vejo um paciente assim, eu sei que provavelmente a microcirculação do pulmão, dos rins, da pele, do coração, do esôfago, a chance de estar comprometida é muito grande, né? Isso aqui é um reflexo, é como um oftalmologista que vê o fundo de olho de um diabético, tá? É uma maneira da gente enxergar a doença, a extensão da doença como um todo. Dentre outras manifestações cutâneas, muito importantes são as úlceras digitais. Então, o paciente ele acaba ulcerando, o paciente tem muito fenômeno de Raynaud e às vezes um simples trauma ou simplesmente pela alteração na vascularização digital acaba suprimindo a quantidade de nutrientes que chegam ali e favorecendo o surgimento das úlceras. Elas são dolorosas, geralmente elas são periungueais. Muitas vezes o paciente pode chegar no teu consultório já com essas úlceras cicatrizadas e aí a gente vê um formato de cicatriz estelar, que é como se formasse uma estrelinha ali na pontinha do dedo do paciente, mas que na realidade um dia essa cicatriz já foi uma úlcera aberta. Além disso, as mãos vão formando esclerodactilia, elas vão ficando endurecidas, um aspecto engarra, o paciente vai perdendo a movimentação das mãos e, por fim, pode haver uma reabsorção na ponta dos dedos, uma reabsorção óssea da ponta dos dedos. E aí esse paciente acaba ficando com os dedos mais afinados na parte distal. E das manifestações pulmonares? Bom, se as manifestações cutâneas são as mais comuns, as manifestações pulmonares, elas são as principais causas de mortalidade e morbidade nos pacientes com esclerose sistêmica. Elas chegam a ser até 50% dos casos. E nós devemos lembrar, então, da sua relação especial com o anti-SL70. Então, paciente que tem já, no momento do diagnóstico, a presença do anti-SL70, você vai pensar que ele tem grande possibilidade de ter a doença difusa e rapidamente progressiva, mas principalmente um acometimento pulmonar rápido, né, breve. Então, ele é um paciente que exige muita atenção. A doença intersticial pulmonar é uma das principais manifestações pulmonares e dentre as diversas formas de doença intersticial pulmonar, a principal que a gente encontra é a NSIP, que é a pneumonia intersticial não específica. E como nós vamos ver essa tomografia? Bom, a tomografia do paciente com esclerose sistêmica, ela pode variar muito. Isso vai depender do grau de inflamação e que momento, em que estágio essa doença está. E se está num estádio mais inicial ou um estádio mais avançado da doença, Além disso, para investigar o pulmão, o médico poderá pedir provas de função pulmonar, avaliar a difusão de monóxido de carbono, a DLCO, e fazer também testes funcionais, como o teste de caminhada de 6 minutos, que tem uma forte correlação com a atividade de doença. Embora os pacientes brasileiros eles sejam acostumados a caminhar muito e nem sempre a gente consegue reproduzir isso nos estudos aqui, ainda assim ele é um importante meio de avaliação funcional desses pacientes. Aqui a gente tem um exemplo de padrão de vidro fosco num paciente com esclerose sistêmica. Então, na tomografia, a gente vê aqui um acometimento difuso, pegando todo o pulmão e um aspecto como se fosse de um vidro moído, um pouco esbranquiçado, um tom de cinza em todo o pulmão. Quando a gente vê uma tomo de tórax de um indivíduo normal, a gente vê ela não tão com esse esbranquiçado difuso, né? É comum que pegue mais nas regiões laterais, nas regiões periféricas desse pulmão,
mas também podem pegar a porção pulmonar. Se a gente pensar num paciente que já está com uma doença mais avançada, que já não tem mais tanta aquela fase inflamatória inicial da doença, onde a gente pega esse padrão de vidro fosco, a gente passa a identificar um paciente com áreas de fibrose, né, como a gente vê aqui, vai formando essas alterações aqui em permeio, até pode haver áreas de vidro fosco juntamente, mas formam essas espécies desses cistos, assim, como poderia dizer, na tomografia, e é típico já de um paciente que já está com um pulmão sequelar, né? Aqui pouco tem-se a fazer num paciente que chegou a esse ponto, que chegou com o pulmão já com todo esse acometimento pulmonar, tá? E das manifestações cardíacas? Bom, o paciente poderá ter tanto uma miocardite, causando um acometimento de caráter primário do pulmão, e aí a gente pode ter tanto fibrose quanto miosite, pode evoluir com uma doença coronariana, uma pericardite, ou então arritmias, complicações valvares, enfim, o paciente pode evoluir com uma diversidade muito grande de manifestações cardíacas, ou o paciente pode ter um acometimento pulmonar que causa especialmente uma hipertensão pulmonar secundária, e isso leva ao acometimento cardíaco. Então, são esses dois cenários que nós vamos ver nos pacientes com esclerose sistêmica. E para esse paciente vai ser super importante ele ser avaliado rotineiramente com o ecocardiograma, tá? O ecocardiograma, ele deverá nos trazer informações de pericárdio, de disfunção de ventrículos, tanto direito quanto esquerdo, de contratilidade, de índice de refluxo tricúspide e estimativa da pressão de artéria pulmonar. Tá? Eu vou tentar descobrir meios, veja bem, para eu saber se esse paciente está tendo hipertensão pulmonar ou não, eu devo fazer uma angiografia nesse paciente, correto? Não tem como descobrir sem que não seja pelo cateterismo. Porém, se eu faço o ecocardiograma, eu consigo tirar algumas informações que nos sugerem que esse paciente está evoluindo com hipertensão pulmonar. Então, além de o ecocardiograma nos trazer informações do coração, ele também poderá nos trazer informações do que está acontecendo no pulmão desse paciente com esclerose sistêmica. E das manifestações gastrointestinais? A manifestação mais marcante e talvez é a faces, né, de esclerose sistêmica é a microstomia. Os pacientes com esclerose sistêmica, com o passar do tempo, eles tendem a ficar com o nariz mais afilado e a boca diminui muito o tamanho. Você pode pedir para o paciente tentar colocar 3 dedos dentro da boca dele e ele não consegue abrir a boca o suficiente para colocar esses 3 dedos na boca. Então, é marcante isso e o acometimento do trato gastrointestinal, ele é muito importante porque esses pacientes acabam tendo dificuldades para mastigar, para comer, para se nutrir, né? Além disso, um paciente poderá ter uma desmotilidade esofágica e comprometimento do esfíncter esofagiano inferior, que vai piorar a situação pulmonar por conta de refluxo. Então, além da doença intersticial pulmonar causada pela própria doença em si, que é inflamação direta do pulmão e fibrose, o paciente poderá também ter desmotilidade e insuficiência do esfíncter esofágico inferior, causando refluxo, e esse refluxo vai fazer uma lesão direta no pulmão do paciente. Um dos exames que a gente pode fazer é a radiografia com contraste baritado, para tentar ver o trânsito intestinal desse paciente e tentar ver se ele tem algum achado de acalásia, né? Ou, enfim, de gastroparesia.
poderá haver desmotilidade intestinal, alteração do esfíncter anal, e o paciente poderá ter, por conta dessa desmotilidade, tanto períodos de diarreia intercalados por período de constipação. Geralmente pode haver crescimento bacteriano intestinal, e esse supercrescimento acaba causando esses períodos de diarreia e constipação. Lembrar, então, que o acometimento do trato gastrointestinal, ele é muito importante porque ele vai causar a desnutrição nesses pacientes. Além da dificuldade de se alimentar, ele também vai ter dificuldade em absorver os nutrientes. Geralmente, as pacientes com esclerose sistêmica são pacientes que, com o evoluir da doença, elas vão perdendo muito peso. É um manejo difícil, geralmente você acaba tendo que usar suportes nutricionais para esses pacientes. E o acometimento renal? Ora, o acometimento renal ele pode ser crônico, mas ele pode ser agudo também. E do que mais nos assusta e que sempre não é o que é mais comum, o mais comum é o acometimento causando uma insuficiência renal crônica, mas o que mais nos assusta é a crise renal esclerodérmica. Ela é muito grave e ela geralmente ocorre por um mecanismo de vasculopatia, e a presença do uso de corticoides, tacrolimus, ciclosporina e cocaína são grandes desencadeadores dessa doença. E é por isso que no paciente com esclerose sistêmica, a gente nunca deve usar corticoide em altas doses. Ele é um tipo de paciente que, se você precisar de corticoide, você deve usar em doses mais baixas possíveis, porque ele é um desencadeador da crise renal esclerodérmica. Ela é rara nos pacientes que têm a forma limitada da doença, mas ela pode acontecer em até 10% dos casos daqueles pacientes que têm a doença difusa. E o tratamento? Bom, o tratamento vai partir dos 3 pilares. Nós temos uma alteração na imunidade, nós temos um paciente com muita inflamação, com muito processo fibrótico, e eu vou manejar especificamente de acordo com cada órgão que está sendo acometido. Para a vasculopatia periférica e as úlceras digitais, nós poderíamos usar os inibidores de canal de cálcio, nifedipino, amlodipino, principalmente. Os inibidores da fosfodiesterase 5, um exemplo deles é o sildenafil. Poderíamos utilizar os prostanoides endovenosos, como o alprostadil. E esses pacientes, às vezes, têm também a questão de estarem com infecções secundárias à úlcera. E esse manejo também deverá ser feito. Além disso, nós teremos também a presença da fibrose cutânea, como manifestação da pele. E para esse tratamento, a gente pode usar de início o metotrexato. E se o paciente não responder, ou se nós vemos que ele está evoluindo com uma forma progressiva da doença e que está evoluindo rapidamente com a esclerose cutânea, nós poderemos submetê-los à pulsoterapia com ciclofosfamida. Geralmente são feitas uma vez por mês, de 6 a 12 meses. Além disso, outro tipo de tratamento para fibrose cutânea é o uso do micofenolato. Nós temos tanto o micofenolato sódico quanto o mofetil. Isso vai depender de cada serviço, da disponibilidade da droga. Mas ele poderá ser utilizado com dose de micofenolato que vai variar de 2 a 3 gramas por dia. Poderá ser usado com muita moderação, com muita cautela, baixas doses de corticoide. E naquele paciente que falhar todas essas opções, nós poderíamos utilizar o imunobiológico anti-CD20, o rituximab. E para o trato gastrointestinal? A principal forma da gente abordar o paciente com acometimento do trato gastrointestinal é tentar
reduzir ao máximo a desmotilidade. Então, para isso, a gente deve utilizar tanto os inibidores de bombas de prótons, quanto também procinéticos, como a bromoprida, a domperidona, para tentar regular essa desmotilidade que o paciente vem a ter. Nos pacientes que apresentarem sintomas e diarreia, que nos lembre que pode ser um quadro de supercrescimento bacteriano, nós poderemos utilizar antibióticos também e deveremos sempre nos lembrar da questão da desnutrição. Então, para esses pacientes é muito interessante que nós utilizemos os suplementos alimentares, reposição proteica, reposição de vitaminas, para que eles não sofram mais essa consequência da doença. E das complicações musculoesqueléticas? Geralmente a artrite no paciente com esclerose sistêmica, ela é não erosiva, tá? O paciente, ele pode ter artrite, geralmente são fáceis de se controlar. É claro que existem síndromes de superposição. Eu posso ter tanto um paciente com esclerose sistêmica que tem uma superposição com artrite reumatoide, por exemplo. E aí esse paciente ter uma artrite de mais difícil manejo. Isso acontece, é raro, mas acontece. Mas no geral, quando nós pensamos nos pacientes com a síndrome pura, no geral as artrites são autolimitadas, elas são fáceis de se controlar. E geralmente as drogas utilizadas são o metotrexato, a prednisona em baixas doses e a hidroxicloroquina. E a doença intersticial pulmonar? Bom, para a doença intersticial pulmonar, tudo vai depender de como ela está acometendo. Que tipo de doença pulmonar intersticial nós estamos na frente? Eu estou com aquela doença com padrão de fibrose, aquilo que a gente mostrou do padrão de vidro fosco, com aquele pulmão cinzinha, ou eu estou perante aquele pulmão com padrão de faveolamento, aquele padrão com aqueles, como se fosse aqueles cistos que a gente mostrou, aquele pulmão mais fibrosado, mais sequelar. Bom, se eu estou perante um padrão de vidro fosco, eu devo pensar em qual é a velocidade desse acometimento. Está sendo uma progressão lenta? Ele é um paciente com uma doença limitada, né, com a presença do anticentrômero, ou ele é um paciente com a doença difusa? Está evoluindo de maneira da esclerose sistêmica rapidamente progressiva, ele tem o anti-SL70 positivo. Então, a partir do momento que eu avaliei a gravidade e o tempo que o paciente está tomando para ter essa alteração pulmonar, eu vou pensar em qual vai ser a minha estratégia de tratamento. O micofenolato, então, ele é a primeira linha de escolha para tratamento das manifestações pulmonares. Nem sempre ele é tão acessível, ele é um remédio relativamente caro. Nós conseguimos dar ele pelo SUS, por alguns processos administrativos junto ao governo do estado, mas até que você consiga, muitas vezes, o micofenolato, você deve ao menos tentar o pulso terapia de ciclofosfamida. A pulsoterapia você pode fazer de 6 a 12 meses, ela exige que o paciente seja monitorado. A ciclofosfamida ela também é utilizada como um agente quimioterápico, então o paciente ele pode, é óbvio que apesar da gente usar doses bem menores, esse paciente poderá ter complicações como citopenias, leucopenia em especial. E ele também, nós devemos pensar que esse paciente pode sofrer cistite hemorrágica por deposição dos componentes tóxicos da degradação da ciclofosfamida. Então, são cuidados que nós devemos ter com esses pacientes, mas que muitas vezes a ciclofosfamida passa a ser a primeira opção pela rapidez do acesso que nós temos a essa droga. Nos pacientes que falham a ciclofosfamida e ao micofenolato, nós podemos fazer o uso do rituximab e ele poderá ser feito tanto em monoterapia quanto existem estudos que mostram ele em associação.
nós trouxemos aqui associada à ciclofosfamida, mas existem estudos, inclusive em lúpus também, da associação do rituximab com o micofenolato, mostrando segurança nessa associação de imunossupressores. Para pacientes jovens com a doença rapidamente progressiva, um tratamento que é de muito risco, mas que nós temos centros no Brasil aqui que fazem esse serviço com muita excelência, é o transplante autólogo de células-tronco. Aqui é uma forma de tratar o paciente, tentando modificar, vamos dizer, toda essa genética, toda essa alteração da imunidade que o paciente carrega, e é um tratamento muito interessante, especialmente quando a gente está perante uma paciente jovem que a doença foi diagnosticada há pouquíssimo tempo e que a gente nota que é uma doença que está progredindo muito e muito rápido. Então, ele é um tratamento muito promissor, apesar do risco ser muito grande quando se trata de transplante, de ter que fazer altas doses de imunossupressão, mas existem sim casos de muito sucesso quando fizeram esse tipo de tratamento. E o tratamento para a doença intersticial pulmonar? Bom, a partir do momento que eu fiz, então, o tratamento, especialmente com o micofenolato ou com a ciclofosfamida, eu fiz uma indução de remissão nesse paciente e eu consigo controlar a doença e eu consigo colocar ele numa remissão, eu passo então a pensar em uma terapia de manutenção. Ou seja, eu desinflamei esse paciente, eu tirei ele daquele momento inicial em que a doença estava muito acometida, gravemente, pondo ele em risco, mas depois disso eu tenho que consolidar esse tratamento. Eu tenho que segurar esse paciente por mais alguns anos com imunossupressores não tão, vamos dizer assim, fortes, mas que evitem que a doença volte. Não adianta nada eu fazer um imunossupressor forte, controlar a doença e não fazer nada depois. A doença vai voltar e a gente vai perder todo o trabalho que foi feito em cima disso. A azatioprina e a ciclosporina, elas são indicadas nesses pacientes, elas devem ser feitas geralmente por 3 a 5 anos. Nós devemos lembrar que a azatioprina, uma das principais complicações delas é a presença de citopenia, então é comum que pacientes em uso de azatioprina evoluam com mielotoxicidade e tenham citopenias, e especialmente a leucopenia. E a ciclosporina, nós deveremos, então, monitorar esses pacientes, tanto para hiperplasia gengival, hipertensão e aumento da creatinina. São complicações comuns nos pacientes que usam ciclosporina. Nós devemos lembrar que ambas essas duas drogas são seguras na gravidez, então nós podemos fazer em pacientes gestantes que por acaso tenham a doença. E na esclerose sistêmica, a gestação ela é sempre de muito alto risco, porque com o aumento da hipervolemia que vem junto com a gravidez, essa paciente passa a sobrecarregar o seu pulmão e coração. Então, realmente, pacientes com esclerose sistêmica que, quando engravidam, elas são uma causa de grande preocupação para os reumatologistas. Bom, e a hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar é outra complicação que poderá acontecer nos pacientes com esclerose sistêmica, e no seu tratamento a gente daí não vai pensar em fazer os imunossupressores. Aqui nesse caso a gente vai fazer então o uso de antagonistas do receptor da endotelina, né, a bosintana é uma delas, o uso de inibidores de fosfodiesterase, que é o sildenafil, e os análogos de prostaciclina. A intenção aqui é tentar realmente vasodilatar essa microcirculação pulmonar que está comprometida, ok? E o uso de derivados canabinoides.
Isso é um tema novo, tem sido estudado. Nós vimos lá na fisiopatogenia que eles têm o seu papel no desenvolvimento da doença, seja na ativação do sistema imune, seja então na própria questão da ativação dos fibroblastos, tá? E esses pacientes, eles deverão então ser tratados do seu acometimento cutâneo com derivados canabinoides. Isso está sendo estudado atualmente. Acredita-se que no futuro a gente deva utilizar para o tratamento também da doença intersticial pulmonar, mas por enquanto a gente não tem isso muito palpável. Aqui eu trouxe uma arte para finalizar a aula desse artista do século XX, Paul Klee. É comum na reumatologia a gente ter alguns artistas, né, como tem a Frida Kahlo, que tinha fibromialgia, e eles fazem autorretratos, né? E o Paul Klee, ele, à medida que a doença foi evoluindo na vida dele, ele foi mudando muito os seus retratos, ele foi mudando muito a sua arte. Aqui é o último quadro que ele fez, e ele é chamado Death in Fire, que é o seu último autorretrato. Aqui a gente vê como o paciente se enxerga disforme, né? Como ele se enxerga de uma maneira hostil, colocando a pele branca, que muitas vezes na esclerose sistêmica essa fibrose acaba despigmentando a pele, e toda a proximidade com a morte, né? Com todas essas linhas pretas. É muito interessante isso. A esclerose sistêmica, ela tem um efeito psicológico muito grande dentro do paciente, porque ela é uma doença que vai progredindo ao longo da vida e que pouco se tem resultado no seu tratamento, e o paciente vai acabando sendo enclausurado dentro da própria pele, dentro da própria doença, sofrendo uma limitação cada vez maior, seja pulmonar, seja cardíaca, ou seja músculo-esquelética, pela fibrose. Então, é uma doença, acho que muito angustiante para todos os reumatologistas. Nós temos muito ainda que aprender na esclerose sistêmica. Ela é, acho que, talvez um dos maiores desafios dentro da nossa especialidade. Eu espero que vocês todos tenham gostado, que tirem proveito, e que no dia que encontrarem um paciente com esclerose sistêmica se sintam mais seguros, tanto para o diagnóstico quanto até para um manejo inicial. Até lá!